Jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. São 8h35 da manhã, esse é o horário que eu gosto muito, porque a gente recebe aqui os nossos convidados, e nada melhor do que receber na nossa casa convidados, visitas, né? Faz um bem pra gente, né? E hoje nós recebemos aqui com alegria o Glauco Macedo, que semana passada não pôde estar, né? Justificou aqui a sua ausência, mas estávamos com saudade já de você, Glauco. Bom dia. Bom dia, Luiz. De fato, semana passada eu peço desculpas também aos ouvintes por não ter podido comparecer aqui na nossa entrevista, tão agradável, tão aconchegante, mas em razão de um compromisso profissional, eu tive que estar na cidade de Governador Valadares, o que inviabilizou a nossa vinda. Gostaria de desejar um ótimo dia a você, Luiz, à Aline, ao Marcelo, o pessoal da técnica, aos ouvintes, e vamos lá, né? Vamos bater o nosso papo de hoje. Isso aí. Ô Glauco, a gente falava na sua última participação que uma grande preocupação que o PROCON tem tido é com a questão das filas, né? A gente cita, claro, primeiramente, a fila da Caixa Econômica Federal, que é um problema que já se arrasta há bastante tempo. Me recordo que você disse que não é uma realidade só de Manhuaçu, né? É uma realidade vivida pelo atendimento prestado pela Caixa em outras cidades também. Agora, existe, né, Glauco, até uma legislação esta que fala que a pessoa, quando vai ao banco, ela tem um tempo limite ali para ser atendida de 15 minutos. E a gente percebe que em muitas situações essa lei não é cumprida, né? Exatamente, Luiz. Essa lei, ela é uma lei municipal. Alguns municípios decretaram, né, alguns municípios conseguiram, via Poder Legislativo, publicar essa legislação e outros não. Tá? Agora, os municípios que conseguem, ela é uma legislação padrão, chamada, como você bem disse, que lei dos 15 minutos. Esse seria o tempo máximo de espera nas filas para os clientes bancários. Com uma tolerância também repetida nos municípios, Luiz, que é de mais 15 minutos. Então, nos dias de pico, poder-se-ia chegar a 30 minutos de espera e nos dias comuns, 15 minutos. O que vai definir ou não o pico é justamente a rotina da agência. Ela não pode alegar pico todos os dias. Pico é um dia anômalo dentro da semana, tá? Então seria de 15 a 30 minutos. Agora, e os municípios que não têm essa legislação? Como proceder? Aí, Luiz, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que subsidiariamente, e aí sim uma legislação federal, ela disciplina a matéria dizendo de uma forma simples, ela não estabelece 15, 20 ou 30 minutos, ela estabelece um tempo razoável. Então, o que é um tempo razoável? É um tempo que para a pessoa, né, para o homem médio, é uma expressão que se fala muito em direito, é algo concebível, é algo que ele precisa de aguardar de fato. Seria o tempo que às vezes nós aguardamos em uma loja para sermos atendidos, às vezes até mesmo nos Correios, quando os Correios também não ultrapassam o tempo. Enfim, é o tempo médio, que seria um tempo razoável. A gente entende que esse tempo razoável, claro, é de acordo com a concepção de cada pessoa, né? Mas entendemos que, como diz a legislação, onde ela é praticada, né, onde ela existe, 15 minutos, com a tolerância de mais 15 em dias de pico. Não é um tempo assim exagerado, né? Você ficar numa agência bancária 15, 20 minutos aguardando um atendimento. Agora, quando extrapola, você pode buscar aí os seus direitos. E o PROCON está apto para poder atender essas demandas, né, Glauco? Isso mesmo, Luiz. A FEBRABAN, inclusive, só para complementar esse seu raciocínio, que é preciso, 15, 20 minutos, a FEBRABAN, no ano de 2009, ela estabeleceu, a própria Federação dos Bancos, estabeleceu que essa razoabilidade, ela seria algo em torno de 20 minutos, extrapolando 30. Ou seja, os próprios bancos já entendem que isso é o convencional. Agora, como muito bem disse o Luiz, tá, isso está lá na legislação, nas portarias da FEBRABAN, etc, etc, etc. Mas e na prática? E se eu estou no banco lá por 40, 50 minutos e eu não sou atendido? O que eu devo fazer? Bom,
O senhor, a senhora, ouvinte aqui do Luiz, podem fazer o seguinte. Os senhores, em primeira mão, o senhor poderia fazer a reclamação no saque do banco, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Tá? Essa seria uma medida mais leve, é uma medida que daria conhecimento ao estabelecimento bancário que esse problema está acontecendo de uma forma eventual em alguma agência. Tá? Em um segundo momento, não resolvendo a questão do saque, o senhor poderia fazer a denúncia também via PROCON. Tá? O PROCON, quando recebe essa denúncia, ele de imediato ele já entra em contato, notifica a agência bancária do fato e pede explicações. Tá? É no sentido de resolver a questão. Só, Luiz, que existe uma outra providência que o consumidor pode tomar e que talvez, eu não estou aqui estimulando ninguém a litigar, mas talvez seja a mais eficiente, porque denúncia em saque, a denúncia no PROCON propriamente dita, ela demora um tempo e as coisas às vezes não se resolvem de imediato e eu tenho que ser muito franco em relação a isso. Agora, se o senhor consegue fazer o registro de que esteve naquela agência, né, faz ali a foto no celular, os prints, por 40, 50 minutos, 1 hora, 1h30, eu aconselho que o senhor procure os seus direitos no juizado especial. O senhor não precisaria, inclusive, nem mesmo de advogado no juizado especial nas causas que são inferiores a 20 salários mínimos. É claro que um advogado presente, ele sempre é técnico, ele consegue resolver essa questão para o senhor e para a senhora de uma maneira mais profunda, né, que evite erros. Mas não é obrigatório, a legislação é muito clara nesse sentido, que pode comparecer, inclusive, sem advogados. O que os juizados especiais estavam dando a título de danos morais, porque o senhor, quando está lá 2 horas na fila do banco, o senhor está sofrendo um dano moral, é alguma coisa em torno de 2 a 3 mil reais. Se todos que estão naquelas filas fizessem isso, eu tenho a certeza, Luiz, certeza, que não teríamos mais filas em banco. Aí está, um esclarecimento muito importante nessa manhã, né, nessa entrevista com o Glauco. E perceba que o Glauco é advogado. Ele acabou de dizer que você nem precisa de um advogado nesse juizado das pequenas causas, não é isso? Então é só você procurar. E quando você procura, você motiva outras pessoas também a tomarem essa decisão. Nós fomos encaminhando o assunto para chegarmos na fila grande, registrada já há algum tempo, próximo à Caixa Econômica Federal, de pessoas que precisam do atendimento nesta agência bancária em Manhuaçu. Já até citamos anteriormente que não é a realidade só de Manhuaçu, mas a nível de Brasil. O Glauco, a gente falava semana passada que vocês do PROCON já estavam trabalhando para tomar uma medida mais enérgica, né, com relação a essa questão na Caixa. E aí? E aí, Luiz, que promessa é dívida, né? Nós, como já havíamos antecipado para o ouvinte do Luiz Nascimento, nós fomos obrigados, porque não queríamos fazer isso, a multar a Caixa, tá? Hoje ela já está notificada, Caixa Econômica Federal, Agência Manhuaçu, para que seja bem claro. Hoje ela já está sob essa multa, notificada sobre essa multa, no importe de 500 UFENGs, que é uma unidade de medida, tá? Por dia de descumprimento. Uma UFENG, ela está em torno de R$ 5,00 a UFENG, então a gente está falando, é 4,7, a gente está falando aqui alguma coisa em torno de R$ 2.300 por dia, limitados a 30 dias. Então, essa multa ela já está imposta pelo PROCON à Caixa de Manhuaçu. Se você me permite, Luiz, eu posso descrever de uma forma rápida qual foi o histórico disso. Sim. Meados de 2021, nós recebemos algumas reclamações, foi lá no início, né, da pandemia, a respeito da condição que as pessoas que recebiam o auxílio emergencial estavam, né, postadas ali na porta da Caixa Econômica Federal, sob as intempéries, com filas que davam voltas no quarteirão. Inclusive, Luiz, olha que curioso, uma das denúncias que chegou ao PROCON foi do Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Então, quer dizer, os próprios empregados da Caixa, eles fizeram a denúncia, eles constataram que isso era irregular. Dali nós instauramos um procedimento, em virtude da pandemia,
nós tivemos que ser um pouco mais condescendentes com tudo que estava acontecendo, porque era uma realidade nacional. O feito ficou sobre um tempo sobrestado, aguardando que as coisas se ajustassem, mas, mesmo após a pandemia, mesmo após todas as regularizações, e inclusive sem o auxílio emergencial, as filas continuam. Constatamos isso há aproximadamente um mês, registramos através de fotografias e a Caixa, então, depois de todo este procedimento, ela teve direito à defesa, se defendeu, usou argumentos dos mais diversos, que, com todo respeito, né, a quem argumentou, não justificam essa fila, tá? Ela chegou ao ponto de não nos dar alternativa, senão multá-la dessa forma que multamos. Você disse aí sobre a questão da pandemia, foi um momento assim diferente e especial, né, a nível mundial, e agora, depois da pandemia, a gente esperava, né, que essa fila, né, cessasse, que não fosse uma fila, né, com as pessoas ficando ali um longo período, né, do seu dia aguardando, inclusive das pessoas, né, sendo até vítimas de uma negociação de vagas, né, uma coisa que vai até para o âmbito policial, uma questão muito séria. Agora, a partir dessa decisão, Glauco, dessa medida, né, que é a multa, que tem aí um período de 30 dias, em torno de 2.300, 2.500 diários, qual que é o procedimento? Aguarda-se a resolução do problema? Sim, Luiz, eles são notificados que a partir daquela data, ou seja, do recebimento da notificação, a cada dia que o problema não for solucionado, eles estão sujeitos a esta multa em torno de R$2.000 e poucos dia. Ultrapassados os 30 dias, se o problema persistir, aí vem uma multa bem mais pesada. Quer dizer, essa multa não é uma multa pesada para um banco. A gente está falando alguma coisa em torno de R$80 mil que a Caixa está sendo multada se ela persistir. Agora, havendo essa recalcitrância, essa insistência em não resolver o problema, essa multa ela pode ser elevada até 100 vezes. Aí a gente começa a chegar em valores estratosféricos. Vamos aguardar, então, esse período aí, mas a gente percebe que há essa preocupação do PROCON, essa ação, né, está acontecendo e o principal objetivo, eu tenho certeza absoluta, não é a multa em si, é a melhoria do atendimento às pessoas que buscam esse atendimento na agência. É exatamente isso, Luiz, é a preocupação que se tem com o consumidor. O consumidor ele é muito vulnerável frente a um banco, a uma instituição desse porte, de nível federal, né? Então, se no PROCON não puder lutar por ele e os meios de comunicação sérios, como este que aqui estamos hoje, não der a voz necessária para que lutemos, realmente é uma batalha perdida. Mas, com apoio na legislação vigente, sobretudo com fé em Deus, nós entendemos que estamos fazendo o que é certo. E o que é certo tem que prevalecer sobre o que é errado. É um entendimento simples, mas é um entendimento que nós adotamos. Quando o Glauco fala de voz, né, que é dada à comunidade, esse mesmo espaço a gente cede também para a Caixa Econômica Federal. Nós citamos aqui várias vezes a Caixa, na entrevista passada, na entrevista de hoje, falando dessa situação que precisa ser regularizada. Então, a Caixa, por meio, né, da sua administração, pode também usar o espaço que temos aqui para trazer o esclarecimento necessário para a comunidade. É só fazer o contato conosco através do Departamento de Jornalismo, tribunadoleste.com.br, Rádio Manhã Sul, que estamos aqui, claro, disponíveis a ouvir também, né, aquilo que a Caixa pode fazer e que pretende fazer nessa situação. Ô Glauco, mudando totalmente de assunto, aquela questão do aplicativo dos combustíveis tem funcionado bem, né? Porque eu tenho acompanhado ali diariamente e a cada dia a pesquisa chega bem cedinho, né? Chega sim, Luiz. A gente tem se incumbido aí de fomentar essa informação, de fazer reverberar essa informação, agradecendo muito o apoio, né, da Rádio Manhuaçu AM 710, do Grupo Tribuna do Leste e especialmente do Luiz Nascimento e de seus ouvintes. Este aplicativo, por exemplo, hoje, às 5h40 da manhã, nós fizemos um registro do menor preço do etanol em nosso município. Hoje está no Alto Posto Turbo, que é um posto da saída de Simonésia. E o que é bastante interessante, Luiz, é que está havendo uma variação enorme
sobre quem são os postos com o preço mais baixo. A semana passada nós tínhamos um na Ponte da Aldeia, essa semana nós temos um na saída de Simonésia, já tivemos também na descida do Sinal da Praça, ou seja, essa alternância demonstra que está existindo uma concorrência e isso é muito saudável para o consumidor. Quanto maior for a concorrência, maior será a redução nos preços. O que a gente pede, incentiva e estimula é que o consumidor, de fato, vá lá no Instagram do Procon, vá lá no Facebook do Procon ou use o aplicativo para que verifique antes do seu abastecimento qual é o posto com o menor preço e dê preferência a esse posto, mesmo que ele seja um pouco longe da sua residência naquele momento. Porque dessa maneira o senhor e a senhora estarão demonstrando que o consumidor tem o poder. Aí está. E vale, inclusive, não só para o combustível. Claro, o combustível tem um aplicativo que apresenta para a gente, né? Nesse serviço prestado pelo Procon Manhuaçu diariamente. O serviço que o Glauco faz todos os dias cedo, né? De fazer a pesquisa e de colocar aí nas redes sociais onde você encontra o combustível com o menor preço. Mas essa questão da busca pelo menor preço vale para tudo. Porque você, com essa atitude, né? Com essa pesquisa, com essa busca, você ajuda a baixar os preços. Então aproveite sempre o menor preço, busque sempre o menor preço, que a gente estimula a concorrência. Glauco Macedo, muito obrigado pela presença e até a próxima sexta. Eu que agradeço mais uma vez, Luiz, pela oportunidade que você me dá de ficar ao lado de um grande ídolo que tenho, porque sou fã do Luiz Nascimento há mais de 20 anos. E se Deus quiser, na sexta-feira que vem, estaremos aí trazendo mais algum tema interessante para o seu ouvinte. Tudo relacionado à defesa do consumidor. Se você tiver alguma demanda, né, que você acha interessante, pode encaminhar para a gente aqui. Né, o nosso WhatsApp é o 98818-8890. Nosso telefone geral 3332-3245. Pode mandar que a gente encaminha para o Glauco para ele responder. 8h52, volto já para encerrar o programa para o vídeo, porque nós depois vamos para o rádio, vamos seguir no rádio, né, direto do estúdio da Rádio Manhuaçu, até às 11h30 da manhã. Até já. Rádio AM